Olá, religados e religadas, tudo bem? Sejam todas e todos bem-vindos para mais uma temporada, né, do nosso encontro. Eu me chamo Daniela Rocha, sou moderadora da segunda temporada do Religa, que, como vocês já sabem, o tema, né, vai ser sobre o Quebrando o Silêncio. E o título da discussão proposta hoje pela revista é Seja Homem. Então, vamos falar sobre masculinidade bíblica, né? E aí eu quero começar a ouvir alguns dos nossos participantes, e em especial vocês que são homens, gostaria de ouvir um pouquinho aí o que vocês entendem desse tema, se vocês que leram a revista, quais considerações vocês podem ressaltar ali daquele conteúdo. E, acima de tudo, o que é essa masculinidade para cada um de vocês, como vocês entendem isso na vida de vocês, tá bom? Eu vou pedir nesse momento que vocês que querem falar comecem levantando as mãos de vocês aí no botãozinho específico para isso. E então a gente vai dar essa oportunidade para vocês começarem a falar sobre o tema, tá bom? Então, já temos algumas aqui com as mãos levantadas. Vou pedir mais uma vez que os homens não se isentem dessa discussão, porque eu quero ouvir também a perspectiva de vocês sobre o tema, como que esse tema atravessa vocês da masculinidade. Mas vamos começar aqui por algumas das meninas. A Estefânia está com a palavra. A Natália primeiro, acho que ela está na minha frente. Foi a Natália? Então tudo bem. Oi, Natália, tudo bem? Seja bem-vinda ao Religa. Se apresenta rapidamente para as pessoas que estão te ouvindo e fala um pouquinho aí sobre as considerações que você tem a fazer sobre o tema. A gente não está conseguindo ouvir. Gente, alguém está escutando? Não. Natália, eu vou pedir que você, se você tiver um fone de ouvido, seria mais interessante, porque eu acho que o áudio não está chegando para ninguém está conseguindo te ouvir. Enquanto você consegue o seu fone de ouvido, a gente pode continuar, dar continuidade com a Estefânia e depois a gente volta a palavra para a Natália, tá bom? Boa tarde, gente. Vocês me escutam bem? Olha, eu entrei na abstinência com Religa, que eu fui ver os outros vídeos do Religa durante esse tempo que a gente ficou longe. Eu sou uma viciada em vocês, isso é essa grande verdade. Então, primeiramente eu peço licença aos meninos, né? Porque não é o meu lugar de fala. Eu não vou fazer aqui a referência do que é ser homem, até porque eu posso falar o que é ser homem, porque não é meu lugar. Mas eu vou falar através da epistemologia feminista, o que esse texto traz que me preocupa, tá? Primeiro, a gente começa com a história da Lúcia, como a Dani falou, e eu acho que ficou algumas coisas ali naquela história que devem ser ressaltadas. Primeiro, o ciclo da violência doméstica. A violência doméstica existe 3 ciclos que não foram ressaltados na história. Primeiro, a primeira fase é a fase da tensão, que é quando o agressor fica estressado por algum motivo, e isso gera uma briga do casal. A segunda fase é a agressão, propriamente dita, que pode ser física, verbal. E a terceira fase é o que a gente chama de lua de mel. É devido à terceira fase que as mulheres aguentam tantos anos a violência doméstica. Então, é por causa dessa lua de mel, onde o agressor se torna amável, se torna o ideal de marido que aquela mulher deseja, é que esse ciclo não se fecha. É por isso que ele não termina. Então, acho que quando a lição tenta falar de violência doméstica, ele deveria ter tido uma preocupação de falar sobre essas fases e para analisar o porquê que as mulheres não quebram esse ciclo. Outra questão que ficou ali, que vale a pena discutir, é que a religião tem o seu papel, então ele joga por cima falando que, olha, alguns usam a Bíblia para justificar essa violência e tal. Só que esquece de falar que, às vezes, essa justificativa pode ser dos próprios líderes da religião.
As pesquisas mostram que os pastores incentivam as mulheres a denunciar o seu marido. E isso deveria ser colocado também, colocando culpa nessa instituição. Não é se isentar dizendo, olha, os outros que estão lá dentro fazem isso. Não. Nós, como instituição, às vezes caímos no erro de fazer isso, de apoiar o agressor. E uma outra coisa que ficou meio assim entre as nuvens é a questão que às vezes, o homem usou lá um trecho para dizer que ela deveria ser submissa. Parece que esse homem não faz parte da igreja no texto, mas essa não é a verdade. Às vezes é o irmão da igreja, é um membro fiel, um dizimista lá, ou o cara que está todo sábado, todo domingo na instituição. Esse cara é um agressor. Ele não precisa estar separado da instituição religiosa para ser um agressor. Então, essa história ficou um pouco assim romantizada. No final tem aquela romantização que parece que joga purpurina no meio do espaço para encobrir muitas coisas, né? Uma neblina institucional e conceitual, mas a gente não pode esquecer que essa neblina esconde algumas coisas um pouco mais profundas. Então, acho que quando a gente vai discutir sobre violência doméstica, a instituição deveria se preocupar mais qual o papel dela. Então, ela coloca no final, graças a Deus, pelo menos essa é a nossa grande esperança, que a Lúcia saiu, rompeu com essa violência. Aí eu falei, ótimo, então eu vou colocar agora a mulher, né, empoderada que sai da agressão. Passa o resto do texto todo apoiando os discursos que fazem essa mulher ficar dentro de casa. Então, eu apoio, por exemplo, que a mulher é mais frágil. Gente, eu lamento informar vocês. Mulher não é mais frágil. Nós aguentamos muito mais dor. E eu não vou falar só por questões sociais, biológicas mesmo. Lógico, a gente não tem a força física dos homens. Essa é uma grande realidade. Mas músculo, se teve uma época que músculo era muito valorizado, hoje o que é mais valorizado é a mente, a capacidade intelectual do sujeito. Então, se antigamente nos submetíamos a um homem, a um macho, porque ele tinha força física e o trabalho braçal tinha um valor significativo na organização social, é incoerente a gente colocar a mulher hoje, porque ela tem menos força física, como a mais frágil. Vai parir uma criança para vocês verem se essa mulher é mais frágil. Vai amamentar esse bebê com fissura mamária. Não é mais frágil, gente. A fragilidade é subjetiva. E eu vou te falar, através da epistemologia feminista, esse discurso é contra os próprios homens. Porque eu transformo esse ser em um herói. E heróis não são humanos. Eu tiro desse homem a sua capacidade de pensar, de sentir, de avaliar, a sua questão humana. Homem não é herói. Homem, se eu dar um soco nele, dar um soco na mulher, os dois irão sentir dor. Então, isso é contra vocês mesmo. Quando a gente faz esse discurso e as pessoas falam, não, mas o discurso feminista é contra os homens, se enganem. Vão ler o que o movimento feminista fala a favor dos homens. Vocês têm muito a ganhar com esse movimento. Só diz contra o movimento feminista os homens ignorantes que não conhecem a nossa história. A história do movimento feminista. A questão da lição, que me preocupa muito como epistemologista feminista, é que eles não separam natureza de cultura. Isso vai ser extremamente complicado quando uma feminista vai ler isso daqui. Porque eu naturalizo coisas que são culturais. Parece que eu estou falando com o mesmo homem, Abraão, Davi, Jesus e Paulo, sabe? Até mesmo na Bíblia não são os mesmos homens, mas tá. Parece que eu estou falando com Abraão e estou falando com o Jonathan. São homens diferentes porque estão em épocas diferentes, questões culturais diferentes, têm percepções do que seria ser masculino de forma diferente. Esses homens não nasceram prontos. Existe natureza humana? Lógico que sim. Por exemplo, todos nós nascemos, todos nós choramos, todos nós sorrimos. Mas a questão cultural é por que choramos? Quais motivos choramos? São diferentes. Por que sorrimos? Vai fazer uma tradução de uma piada. Ninguém consegue. Porque piada é feita numa base de um tempo, de uma cultura. E eu estou falando de uma coisa muito simples, que é apenas uma piada. Agora, vamos falar de masculinidade como se fosse o homem, como se existisse uma categoria universal do que ser homem. E não existe, gente. Só no nosso país. Vai no Nordeste e vê as percepções culturais do que é ser homem.
Agora, vai lá no Sul e vê percepções. O homem do Nordeste não cozinha, não gosta de cozinhar. O homem do Sul é ele que faz o churrasco. Porque para o homem do Sul, a carne é um alimento nobre e tem um valor cultural na carne. Para o homem do Nordeste, eu estou falando só do Brasil, em um tempo específico que é o nosso, o tempo real, o atual. Aí a gente vai falar que existe um homem universal, que o homem, esse homem que eles estão falando aqui, é o mesmo da França do século XVII? Então, olha, a epistemologia feminista separa, não só a epistemologia feminista, existem outras epistemologias que também faz isso. O paradigma pós-estruturalista separa isso. Existem outras formas de epistemologia, vou falar só o que eu conheço. A epistemologia feminista separa a natureza de cultura. O que a gente vê nesse texto é uma negação dessa separação. Esse homem universal não existe. Esse homem que tem uma liderança nata, esse homem, conforme o curso de noivas da igreja, que coloca como se ele tivesse uma capacidade de administração nata. O homem pode ter uma capacidade de administração? Sim. Ele pode ser sensível e chorar por algum motivo? Sim. Ele pode viver o luto de diversas formas? Sim. Isso não significa que ele é homem ou não. A questão é a subjetividade do indivíduo. Todos nós somos um. E todos nós temos a identidade do sujeito que a nossa humanidade permite, com nossas qualidades e defeitos. Classificar os seres humanos como se baseado no estereótipo é burrice. Então, todo alguém que tem determinada quantidade de melanina vai pensar de uma forma. Todo mundo que tem uma vagina vai pensar de uma forma. Todo mundo que tem um pênis vai pensar de uma forma. Todo mundo que é gay vai pensar de uma forma. Isso é burrice, gente, num nível absurdo de ignorância. Parece que o povo não estuda nem o mínimo da antropologia. E aí vem citar regras como se todo homem tivesse que pensar. Isso mata vocês. Sabe por que mata? Porque homem vive 8 anos a menos no Brasil. Homem sofre mais violência no trânsito, porque ele é treinado a dirigir igual Velozes e Furiosos. O homem é negado ao homem no hospital o luto. Isso é um exercício que eu faço como enfermeira e que, infelizmente, eu já fiz. A fala de que, olha, você tem que ser forte por ela porque ela acabou de perder um bebê. Sim, a mãe perdeu a chance de maternar naquele caso, mas ele também foi negado a chance do paternar. Eu não posso negar o luto e a dor de um homem. Eu não posso forçar ele que ele tenha uma força que não existe. Então, quando a gente fala sobre essa questão da universalidade do sujeito homem, é uma grande preocupação, porque é violento. É violento o que fazem com vocês. O movimento feminista luta contra isso. A gente luta contra o universal do que é ser mulher? Lógico que a gente luta. É a nossa causa, é o nosso lugar de fala. Mas vocês, homens não têm medo, não precisam ter medo do feminismo. Porque se você lê o feminismo, ou se não precisa nem ler feminismo, vai em grupos de apoio, por exemplo, da masculinidade saudável, de uma não heterossexualidade tóxica, outras coisas, vocês vão ver que tem muito disputa, muito diálogo, discursos, isso, que vai favorecer vocês mesmo. Quantos homens negam, por exemplo, o apoio emocional, a terapia, porque o homem não chora. Quem diz que o ser humano não chora? Quem diz que o ser humano não chora? Quem foi o animal que inventou isso? Todos nós choramos e todos nós temos direito de expressar nossos sentimentos. Enfim, a lição, eu tinha algumas coisas para falar aqui, mas eu não vou falar tudo que eu precisava falar. Uma coisa que eu quero falar, é uma parte que me atinge como feminista, é a questão do que as mulheres precisam ser protegidas. Isso é um grande problema para o movimento feminista, vou explicar por quê. Primeiro que isso tem um significado. É um sexismo romântico, é um sexismo benévolo. É um conceito feminista isso. Esse sexismo benévolo... Hã? Oi, desculpa, Preta. Tipo donzelinhas em perigo, tipo os apuros que a mulher passa e o homem tem que salvar. Sim, o problema desse conceito, sexismo benévolo, é que as mulheres são infantilizadas, então colocam como se a gente não tivesse a capacidade de fazer nossas escolhas. E
cobre uma questão que a Safiotti, uma autora brasileira, que eu recomendo muito que eu leio, fala sobre essa questão que como os homens se organizaram, criando significados para não submeter, né, essa submissão feminina. O que os homens estão querendo defender é dos outros homens. Então, o que o homem está querendo defender? Ah, não vai na rua de saia que você vai ser estuprada. Isso não é para o nosso benefício. Quem disse que o homem pode estuprar uma mulher é a cultura baseada em machismo, em patriarcado. Então, o homem não está nos defendendo, ele está defendendo de um próprio mundo criado no olhar do homem hétero, branco, que governava e liderava tudo, dos patriarcas, que disseram que nós não deveríamos fazer aquilo. Então, nós não precisamos ser protegidas se a gente criar uma sociedade igualitária entre os gêneros. A gente não vai precisar proteger as mulheres de um grupo de ritmos e de ritos e significados que nos submeteram. Porque quem criar essas regras, e que a gente, graças a Deus, se organizar, pode modificar, foram os próprios homens. Então, não nos proteja. Permita que a gente, junto com vocês, lute por uma sociedade mais igualitária. E vocês terão... A gente vai tirar vocês desse problema sério, que é proteger a gente. Olha a carga menos de trabalho que vocês terão, se vocês pensarem da forma como as feministas pensam. Porque se vocês quiserem só o poder e a liderança, não vai dar certo. Porque vocês passarão a vida toda nos protegendo de outros homens. Não dá, gente. Não dá. Tá atrasado esse pensamento. Acho que vale a pena a gente pensar, principalmente nesse século, tá? Porque esse pensamento é, muito arcaico. Ou a gente volta a rabiscar na caverna, que pode ser uma forma que vocês querem pensar, não é a forma que eu acho que nós, mulheres, queremos pensar a atualidade. Enfim, deixa eu ver aqui alguma outra coisa que eu passei. Eu falei da epistemologia feminista, do homem universal, que eu acho que é uma grande crítica do movimento feminista, e a questão da época, né? E a outra coisa é os argumentos misóginos naturalizam as práticas violentas contra as mulheres. Quando a revista fala que o homem é o líder, que o homem tem que proteger, que a mulher tem que ficar, né? Claro, não falou aqui, mas deixa um pouco claro com a figurinha, porque até o próprio desenho coloca o homem coloca um guarda-chuva, que a gente sabe o que está significando, aí coloca o homem mais alto, a mulher menor e os filhos mais baixinhos. Até mesmo no desenho, essa questão de tamanho é uma forma de hierarquia, de simbolizar a hierarquia, tá, querido? Então, até no desenho eles reforçaram esse estereótipo. A questão disso é que a gente esquece que o que leva as mulheres à violência, né, a gente sofrer violência, são os argumentos. Então, olha o poder da força das palavras. O que as feministas fazem? Lembra quando a gente faz a nova roupagem de alguns conceitos? Por exemplo, o conceito de vadia, o conceito de... E tem alguns outros conceitos que a gente vai fazendo renovações. É porque a gente entende, como feministas, que as palavras têm poder. E cristão também usa muito esse conceito, né? Então, através das palavras, é que a gente faz os nossos símbolos. Então, quando a igreja faz isso daqui, usando palavras a favor dos homens e colocando a gente como submissas e romantizando, porque a ideia é, vamos romantizar, né? Eles praticamente jogam purpurina aqui, sai mel das páginas, mas no fundo é mulher, cala a boca e vive a sua submissão da forma como eu quero, porque essa é a ideia. Não é de surpresa que foi um homem que escreveu. Eu não sei se a mulher, coitada, teve... E mesmo se fez, a gente não esquece que mulheres perpassam o machismo também. Se nós, mulheres, criamos 70%, 60% dos lares brasileiros são feitos de mulheres solos, e nós temos, durante muitos anos, o machismo, é porque em nós transpassa o machismo, tá? Mas, enfim, é isso, gente. Eu fico bastante preocupada. Eu não acho que isso daqui é a melhor forma que a gente podia lidar com o assunto, porque, ao meu ver, nós estamos ainda no mesmo lugar. Apesar dela ter saído, a Lúcia saiu da violência doméstica, o que está após a história dela é tudo que vai alimentar a violência contra nós mulheres. E não estou falando de violência física, estou falando de violência simbólica, que também é muito ruim, tá? Maravilhoso, Esté. Eu queria só fazer uma breve apresentação da Estefânia, né? Que é enfermeira, técnica em enfermagem. Está, nesse momento, fazendo um doutorado, Esté?
Sim, doutorado Fala um em pouquinho violência. aí. Eu sempre esqueço de me apresentar. Primeiro que eu tenho uma grande dificuldade, e outro porque eu já vou no baile do negócio logo. Mas eu sou enfermeira, sou técnica de enfermagem, eu gosto de falar auxiliar de enfermagem, porque como Paulo Freire, eu não acho que conhecimento tem valor mais ou menos. É a questão do meu doutorado, eu falo sobre violência de gênero na enfermagem, violência contra os trabalhadores de enfermagem que esbarra na violência de gênero. Eu não tenho leitura de todos os movimentos feministas, mas como tenho que estudar sobre o tema, acabo perpassando por algumas coisas do movimento feminista, tá? Maravilha, muito boa a sua participação. Eu espero que você volte daqui a pouco e fale mais alguns pontos que eu sei que durante aqui o nosso diálogo você pode aí lembrar de algum ponto que é sempre relevante ressaltar. E agora eu vou pedir para o Roy falar para a gente um pouquinho, que ele é o próximo da fila. Roy, se É a apresente e fale um Natália. pouquinho sobre essa questão. É a Natália primeiro. A Natália. Ah, tá. Ela já voltou. Pronto. Então vamos lá, Nath. Ei, gente, boa noite. Aqui é a Natália. Eu sou farmacêutica e também pós-graduanda também, só que de análises clínicas. Eu estudei sobre o SUS lá na universidade. Eu, assim, entendi a trajetória toda do SUS. Eu, assim, gostei bastante, fiquei encantada e aprendi a não ficar implicando com o SUS igual a maioria das pessoas fazem. Então, eu vou defender, assim, de forma incansável a saúde, custe o que custar. Então, aí eu li umas coisas que vocês mandaram no grupo, né? Antes de mais nada. Uma delas foi aquele artigo do Intercept que vocês mandaram. Quando eu vi aquele negócio de mulher submissa com orgulho, cada coisa que eu li ali foi de embrulhar o estômago. Misericórdia. Elas falando que elas são femininas e antifeministas. Elas falando. Cada linha que eu li ali, eu fiquei assim, em choque. Nossa, eu fiquei com vergonha de uma farmacêutica, uma profissional da minha área, fazendo uma besteira como aquela de produtos milagrosos para o cabelo crescer. Nossa, que vergonha, gente. Fiquei, ó, para mim foi o ó. Eu li assim uns artigos também, aqueles arquivos que você mandou lá, né, do Quebrando o Silêncio. Eu li uma linha falando de tentar restaurar casamento, eu fiquei meio que chocada, porque gente, tem casamento que não dá para restaurar. Vai que é tóxico, a gente não sabe. Quando eu fui ver aquilo, eu também fiquei chocada quando colocar num artigo daquele sobre restaurar casamento. Gente, tem coisa que não dá para contornar, não, porque às vezes uma atitude pode ser o início de uma violência final que pode ser muito pior do que a que começou. Então é melhor não arriscar. Eu penso assim. Maravilha, isso mesmo, Natália. Inclusive, hoje à tarde eu estava dando uma olhada no Instagram e uma das notícias que eu li agora à tarde é que houve mais um caso, inclusive aqui perto de onde eu moro, né, de feminicídio aqui em Salvador. A polícia, inclusive, prendeu em flagrante o namorado, né, da moça, que foi quem cometeu o crime contra ela, e ele é advogado criminalista, né, o que quebra um pouco aí, às vezes, o estereótipo de que quem faz esse tipo de violência, né, contra a mulher, seria pessoas pobres, sem conhecimento, pessoas ignorantes, né, então sai um pouco aí desse imaginário comum, né, que estereotipa essa questão. Aqui no meu estado é uma vergonha. Aqui tem feminicídio, a taxa é muito alta, uma taxa vergonhosa que você não tem noção. Inclusive, teve uma moça que ela, assim, era de família rica, o cara era filho de policial, assim, todos de classe alta, ele matou a moça, jogou ela num carro, foi uma coisa horrorosa. Imagino. E isso tudo, esses números, né, são graças ao machismo, a essa masculinidade que a gente entende como masculinidade tóxica, que é o mesmo que significa, que seria aí uma versão da masculinidade frágil também. E agora eu quero pedir para o Roy começar a falar um pouquinho. Eu sei que ele tem muita contribuição nesse momento aqui para a gente. Vai falar também sobre como ele entende, como ele foi atravessado acerca desse assunto, tanto no texto, né, que foi lido, quanto também em sua vida. Roy, a bola está contigo. Alô? Estão me ouvindo? Beleza. Então, vamos por partes, que já começa com muita problematização esse negócio, gente.
Primeiramente, meu nome é Roy, sou professor, sou historiador também, né? Assim, como eu gosto de trabalhar com minhas crianças, vamos tentar encontrar o sujeito do texto. O público-alvo seria, então, o seguinte tipo, homem cis, hétero. Fechou. Casamento também, heteroafetivo. Fechou por aí. Então, o nosso público-alvo do texto é esse. Mas, entretanto, contudo, todavia, existem outros tipos de homem nas fileiras das nossas igrejas. Existem os homens trans, existem os homens gays, os bissexuais, os pansexuais, que no texto foram apagados. Começa daí. E isso cria um problema muito forte de representatividade. Por que eu excluo e só trabalho um tipo de homem, sendo que existem outros tipos dentro do meu ambiente, né? Que eu saiba, Jesus não nos ensinou a excluir pessoas. Jesus nos ensinou a trabalhar na coletividade, ok? Então, aí começa já os problemas do texto. Outro problema que eu percebi no texto é que, apesar dele trabalhar com esse público-alvo, esse texto ele é muito curto e deixa lacunas. Aí eu vou fazer uma outra crítica em relação à revista. Por que eles deixam 6 páginas de propaganda de livros, né? E não dão espaço para que esses autores eles possam trabalhar melhor as suas ideias, para não deixar lacunas que podem causar consequências destrutivas, principalmente para as mulheres, porque deixou tanta lacuna que você pode pegar e justificar que a mulher, igual a Stephanie falou, ela é frágil, sendo que ela não é frágil nem aqui, nem em lugar nenhum, né? Então, aí você já tem essas problemáticas. Eles poderiam fazer igual eles são da escola sabatina, colocar coisinha de rodapé e lá indicar os livrinhos para ler, né? Já que é o livro da própria editora, só fazer isso daqui, quer vender? Tá bom. Coloca um negocinho e deixa o autor se explicar melhor. Não precisa 6 páginas só de propaganda, né? Fora que os argumentos que eles começam a colocar dentro do que é ser homem são tóxicos, muito tóxicos, tá? Ao mesmo tempo, eles tentam aliviar. É um negócio assim, morde a sopra, né? Tem ali o preconceito inserido, enraizado, só que vamos esconder um pouco esse preconceito. Então, volta um pouquinho. Aí cria o quadrinho aqui, Deus também chora. Para falar que Deus também chora. Porque isso, eu até agora não entendo. É puro preconceito. Ao texto, quando ele trabalha, por exemplo, Deus chora, ele coloca as imagens femininas de Deus inferiorizadas, tá? Ah, mas olha aqui, olha o que o texto diz. E apesar dessas imagens comunicarem a sua força e poder, tá falando dos homens, elas também apontam para a sua misericórdia. E o papel feminino que é colocado de Deus também não aponta a misericórdia dele, não? Quando Deus aparece com atributos femininos, também não trabalha a forma de misericórdia dele também, não? Sabe, umas coisas assim que eles colocam, acho que eles não pensam a hora que escrevem ou a hora que eles cortam, né? Porque muitas vezes tem edição da própria editora ali da revista, né? Não sei se aqui foi o caso. E aí eles começam a falar algumas coisas totalmente sem nexos. Como, por exemplo, se seguirmos a Bíblia nos países professamente cristãos, a mídia seria marcada por manchetes que falariam de homens que se
que se sacrificaram por suas famílias e não se abusaram de suas companheiras. Tá, realmente, se as pessoas seguissem o que está no nerd dos pensamentos de Cristo, o abuso não ocorreria. Mas, infelizmente, eles gostam de colocar os ideais machistas, tá? Tóxicos, e esses ideais acabam prejudicando a imagem que Cristo tentou passar para nós, que é de amor, de companheirismo, as virtudes que não são falados nesse texto. E, Roy, o interessante aí da gente ressaltar é que todos esses atributos de Jesus Cristo, eles não são exclusivos para os homens. Ou não deveríamos nós, mulheres, também almejar sermos como Cristo, né? Eu acho que a gente precisa pensar sobre esse ponto também. Uma coisa que essa semana eu estava escutando alguns podcasts, um dos que eu ouvi trouxe a questão, né, sobre o entendimento de feminino e masculino ser colocado como antônimo, né? Então, é sempre contrário, oposto. Então, se o homem é forte, isso significa que a mulher, ela é fraca, né? Então, se o homem é corajoso, qual atributo que a mulher receberia por ser antônimo, né? Por ser oposta? Seria o de fraca, de frágil, né? E assim por diante, né? Outros atributos que a gente vê aqui, poder. Então, se o homem ele é poderoso por essência, por ser masculino, a mulher não tem poder, né? Ela é fraca. Então, assim, são coisas que a gente que não é falado de maneira assim aberta e plena, mas que a gente vai entendendo que, de certa forma, né, no enunciado, é isso que está dizendo. Porque se eu vou usar essas duas figuras enquanto opostas, é isso que eu estou dizendo. Se eu digo que o homem, para ser masculino, ele precisa levantar, evocar esse tipo de comportamento esperado, né? Exatamente. É como você colocasse assim, tudo que é de mulher é lá para baixo. Não tem valor nenhum para a gente, que é homem. Né? E aí eu entro no conhecimento histórico, né? Nos últimos meses eu tenho estudado sobre o papel do divino feminino dentro da história, e você não tem, nas primeiras civilizações humanas, lá com os homens da pedra, que nós chamamos, né, o papel masculino do divino. As primeiras divindades humanas, elas são mulheres. Né? As primeiras divindades na Europa são mulheres. E a força criadora da vida, na grande maioria das civilizações, é para uma mulher. É igual quando você tem ali na Mesopotâmia Tiamat, que é uma mulher, que é uma serpente, que cria o universo. Ao mesmo tempo, você tem Gaia na mitologia grega, que é a deusa da terra, né? E dela vem a vida. E dela surge o que nós conhecemos como planeta Terra. Na mitologia judaico-cristã, nós temos Eva, que é aquela que dá origem à humanidade também, né? E que é colocada de escanteio, tem vários estereótipos dentro da Eva. E as pessoas esquecem desse divino feminino e querem tirar, inclusive, as características de Deus do feminino, e falando que Deus não poderia ser mulher porque mulher é frágil. Né? E se você vai entrar a fundo nas histórias, na arqueologia pré-histórica, a paleontologia também, que entra sobre isso, você vai perceber que os nossos primeiros pais, né, as nossas primeiras civilizações, a mulher tinha um papel estrondoso. Era um ser divino. O fato da mulher carregar uma vida dentro dela era algo que eles viam como
estrondoso, algo maravilhoso. Como alguém pode carregar outra pessoa dentro de si? Isso é força, isso é vida, isso é existência, né? E aí, para quem quiser mais aprofundar, eu sempre defendo, depois que eu descobri essas informações, que você não pode categorizar Deus apenas como homem, porque não tem base nem teológica, nem histórica, nem antropológica sobre isso. Deus é um todo. E Deus, além de ser um todo, ele não se enquadra no nosso modo de pensar humano. Né? O divino é muito mais extenso do que a nossa cabecinha pode compreender. E aí eu queria dar uma dica de livro para quem quiser mais saber sobre isso. O Joseph Campbell, que é um estudante das mitologias, ele escreveu Os Mistérios do Divino Feminino, sobre as deusas, e vai trabalhar como essa imagem da mulher foi se passando com o decorrer dos anos, né? E outra coisa que eu anotei aqui sobre o texto é que ele, apesar de tudo, acaba com a ideia de patriarcado, que é tão defendido, né? Porque ele fala que aquela questão do homem ser representado apenas como o dono da esposa, que é uma versão errada, lógico, né? Uma versão muito errada, ninguém é dono de ninguém. E ele começa, então, a criar o seguinte, ele começa a destruir o patriarcado que ainda existe dentro das comunidades religiosas cristãs. E lembrando, é bom lembrar que se não fossem as mulheres no cristianismo, nós não teríamos cristianismo hoje. Quem financiou Jesus foram as mulheres, não foram os fariseus. Foram as mulheres, Maria Madalena, Maria, esposa de Cleófas, e tantas outras mulheres que ajudaram ali Jesus no ministério dele e deram continuidade no decorrer dos séculos. Se não fossem as mulheres, se não fosse a mulher, nem Jesus tinha nascido. Essa que é a questão. Aí começa uma outra ideia. Inclusive, Roy, aí nesse texto que você levantou da revista, né, quando fala sobre Deus também chorar, achei bastante problemático logo as primeiras linhas que o texto fala que, embora a Bíblia algumas vezes destaque para algumas vezes, usa imagens femininas para descrever atributos divinos, Deus se revela nas Escrituras utilizando predominantemente, ênfase para predominantemente, figuras masculinas. Então a gente vê que o próprio texto ele traz isso que o Roy está falando aí, sobre entender, né, sobre a religião, entender Deus como um homem, como masculino, né? E eu quero ressaltar que em Gênesis, lá na criação, fala que a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, e aí reforça, né? Então é um reforço de que a imagem de Deus, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, não é o homem que é a imagem de Deus. Isso eu apenas. Repito sempre. Então, é bom a gente ressaltar aqui que o amparo bíblico é para que a gente se entenda também como imagem de Deus, tá? Não só o homem é a imagem de Deus, a mulher também. Então, isso significa muita coisa. Muita coisa mesmo. Porque, por exemplo, quer ver como que o texto próprio ele se contradiz? Aqui ele dá as passagens do imaginário feminino de Deus. E do homem, só fala que é rei, juiz, pai e marido. Mas onde que está a prova disso? Ele mesmo se contradiz, né? Por isso que talvez pode ter sido cortado da edição, não sei, né? Se eles quisessem fazer um trabalho muito mais elaborado, requintado,
era só tirar a propaganda e colocar mais textos fazendo informações sobre isso. Mas resolveram querer com propaganda, né? Capitalismo é a alma do negócio. Exatamente. E é isso. Obrigada, Roy, pela sua participação. Se quiser voltar depois também é só levantar a mão, você já sabe. E eu vou aproveitar e solicitar mais uma vez que vocês que estão aqui participando com a gente, quiser falar, interagir conosco, é só levantar a sua mão e aí você vai ter oportunidade de falar, tá bom? Agora quem está na fila é o Norton, que vai falar um pouquinho para a gente aí das suas considerações acerca desse assunto, da sua leitura. Norton, seja bem-vindo ao Religa, segunda edição, Quebrando o Silêncio, título Seja Homem. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Norton Cardoso, sou estudante de design pela Escola de Belas Artes da UFBA e sou podcaster com Todas as Cores do Céu, que é um podcast voltado para cristãos clandestinos e pessoas que amam radicalmente. Então, eu gosto muito de falar da Bíblia, então eu quis trazer uma percepção bíblica do conteúdo que é trazido nessa revista quando fala sobre ser homem. A primeira coisa que eu vi foi quando ele cita o texto de Efésios 5, versos 25 ao 29, que vão falar daquela questão: vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aí ele vai direto para o verso 29, que é esse aqui: pois jamais ninguém quis mal sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também faz Cristo com a igreja. Esse texto, a gente percebe na construção dessa narrativa o texto isolado. Ele não vai citar textos anteriores e posteriores a ele. E assim, eu fui consultar a Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores traduções da Bíblia que tem, né? Muito respeitado no meio teológico. E a perícope, que é tipo, na sua Bíblia, quando você tem quando você está escrevendo, quando você está lendo, aí tem um subtítulozinho ali antes de um grupo de passagens, aquilo ali que é a perícope. A perícope na Bíblia de Jerusalém começa no verso 21, que em traduções outras vai estar o verbo conjugado de uma outra maneira, que eu vou consultar aqui na minha King James, que é aqui no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esse sujeitando-vos aqui na King James e também em várias outras traduções da Bíblia, ele vai estar meio que como uma continuação do texto que Paulo está falando sobre essas relações entre as pessoas. Mas na Bíblia de Jerusalém, esse sendo, que é um gerúndio, passa a ser sede, que é uma ordem, é o imperativo. E aí o texto fala: sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. Esse texto é fundamental porque ele vai falar de uma submissão mútua, de uma cooperação, né? Então, e outra coisa muito importante da gente lembrar é que esse comparativo da igreja que é feito entre da igreja, tipo, do homem para com a mulher, em relação a Cristo com a igreja, ele vai ter Jesus como parâmetro, porém, a gente vê que o parâmetro de Jesus ele é muito diferente. A gente vai para Mateus, Mateus capítulo 20, nos versos 24 a 28, e a gente vai encontrar o seguinte aqui, 24 a 28. Ouvindo isso, os 10 ficaram indignados contra os 2 irmãos, que foi naquele episódio quando os irmãos de Jesus pediram para citar um do lado do outro de Jesus quando ele voltasse. Mas Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam. Entre vós não haverá de ser assim.
Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E quem quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Deste modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. A liderança, o cuidado de Deus, ele acontece pelo serviço. E o homem, em relação à mulher, assim como a mulher em relação para o homem, eles são servos uns dos outros, eles cooperam, eles trabalham juntos. Esse é um contexto que não foi, aparentemente não foi muito interessante para a galera aí que criou isso. Talvez justamente por conta dessa emancipação que vem por essa cooperação, sabe? Outra coisa que eu achei bem problemática, essa responsabilidade de proteger e cuidar, que já foi falada aqui, que reforça uma inferioridade feminina. E aí eu vou muito pro final desse texto, que é quando acontece o desfecho da história lá da Lúcia, né? E assim, o desfecho fica meio solto do resto do texto, porque o texto todo está validando a autoridade masculina, está validando o papel do homem como representante de Deus, o papel do homem como cabeça da igreja, como o chefe, sempre como o top das galáxias, né? Só que, quando essa história ela termina com a Lúcia denunciando o marido e saindo de casa, você vê que fica um desconforto na narrativa, né? E esse desconforto acontece porque, querendo ou não, a narrativa, quando termina assim, ela tá meio que dizendo sem dizer que se a Lúcia ela se afasta do marido e rompe com o casamento, ela se afasta de Deus. Porque no quadrinho de onde Deus não chora, a mulher é inferiorizada e o homem é colocado como topo. Em outro texto, o homem é colocado como mais forte. Então você faz com que pese sobre a mulher uma coisa que é tipo, beleza, saia do sofrimento, mas se ligue que vai ficar barril para você, porque você vai largar Deus nesse processo, entendeu? Então é uma coisa muito problemática que acontece, e é uma culpa que é gerada em pessoas que precisam romper com relacionamentos abusivos, em pessoas que precisam se livrar de ciclos de ódio e de ciclos de abuso, né? E a gente esquece o Deus que é libertador quando a gente se depara com uma situação dessas, né? Você viu a parte que falaram que tem uma parte desse texto que falou que isso acontece porque desde a época de Adão, porque a Eva ofereceu o fruto, tem uma parte assim também, não teve naquele texto? No texto do Seja Homem, ele não teve menção a Eva, não. Pode ser que isso tenha acontecido em outras partes da revista, eu não duvido nada, né? Mas foi meio que eu Exatamente. Foi quase isso. Exatamente, Norton. Excelente aí o seu arcabouço bíblico aqui para esse momento, que de fato é essencial para que a gente possa, de fato, começar a entender as coisas e expandir os pensamentos, né? O próximo da fila aqui que vai falar com a gente deixa eu dar uma olhadinha, o Jonathan, depois a Paloma vai falar, depois é a Áquila, tá bom? Vamos lá, John, fala pra gente um pouquinho. Olá, gente, que saudade de vocês, estou de volta. Então, sou Jonathan, sou do Gay Adventista, sou de um monte de outra coisa aí. Não se esqueçam de ouvir o meu episódio no podcast com o Roy. Eu tenho um episódio com o Roy, eu sempre faço essa propaganda desde da temporada anterior, porque é fundamental estudar e entender as masculinidades a partir das eras históricas. E nesse episódio que se chama
o histórico da virilidade, a gente apresenta, através das eras, como que a masculinidade foi se transformando. O que era tido como atributo de masculinidade em uma era pode ser não ser hoje. O que é atribuído como masculinidade em uma região pode não ser em outra. Para a gente pegar, né, esse tema do seja homem, acho que é bacana a gente pensar o que a gente abordou também na temporada anterior, quando abordou masculinidades bíblicas. E eles abordaram com uma seguinte questão do que tinha que ter cuidado para não exagerar no machismo. Então, eles já começam apresentando que ser másculo, a masculinidade tem que ser machista de alguma forma. E isso a gente vê novamente reforçado nessa revista, e a gente precisa entender também que a gente está falando de um quociente religioso, algo que está em toda a sociedade. A gente está falando que de uma religião que ela é difundida globalmente, então ela vai aplicar padrões, ela vai universalizar alguns conceitos para ela atingir um público, né? E a gente vai falar então da masculinidade. Aí ela vem na lição da escola sabatina, no contexto, ela vai e apresentou lá uma outra característica que é atribuída ao homem, que ele tem que ser tem que ser bravo, né? Tem que ser bravo, e os traços de caráter tem que ser bravura, fidelidade, força e firmeza, que estão entrelaçados ao gênero masculino. Eles apresentaram isso. Então aí a gente vai ter que agora entender a masculinidade como uma característica do gênero e não uma característica religiosa. Então a gente vai ter que ampliar. E agora a gente vai falar da questão LGBT dentro disso também, LGBTQIA+. Porque quando a gente para falar, estudar gênero em contexto sociológico, existe o papel atribuído para o homem e o papel atribuído para a mulher. Esse é o ponto inicial. Quando a gente fala de sexualidade, a gente aprende novos conceitos dentro daí. A gente também tem que incluir agora, dentro do papel do homem lá, que a gente puxa da sociologia, a identidade do homem trans, a gente tem que ver também o homem cis, e a gente tem que ver, dentro das categorias, a orientação sexual também. Porque isso vai fazer que haja, né, uma alguma coisa que é o nome que dá para o movimento de que tem várias masculinidades. Não é uma masculinidade, são várias masculinidades que a gente tem que ver. E aí, o Josué de Castro Filho, ele fez o mestrado dele falando sobre masculinidades no ambiente adventista. E aí já deixo a recomendação para vocês já, que se chama... Deixa eu só acertar o nome aqui para vocês, porque ele vai abordar as masculinidades a partir de uma perspectiva da homossexualidade masculina. A dissertação se chama SDA Kinship, a resposta à marginalização LGBT na Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma etnografia das masculinidades rejeitadas. Por que é importante a gente entender essas masculinidades que estão sendo rejeitadas? Porque quando a gente afirma e vê a característica de um Deus que tem que ser bravo, tem que ser um homem de coragem, com uma barba enorme, com cabelo branco, a gente já está atribuindo um valor aí, qualitativo. A gente está pegando qualidades, né, características para atribuir a essa pessoa. E aí a gente esquece que as pessoas não estão dentro desse padrão do homem branco europeu lá, das pinturas. Não vão estar. E a gente acaba começando a fazer a violência de gênero dentro disso, também com os homens. Porque quando a gente está falando olha só, nem vou falar de homens não heteronormativos aqui, agora vou falar direto para os héteros, porque tem características de homens héteros que não vão estar relacionados a essa virilidade que é apresentada. Porque ele vai poder ser mais afeminado, ele pode gostar de artes, ele pode gostar de coisas que são atribuídas para características femininas. E aí? Ele deixou de ser másculo? Ele deixou de ter a característica dele de masculinidade? O que é ser homem nesse caso? Uma mulher, por estar trabalhando na engenharia civil, estar trabalhando como
servente, pedreira, está trabalhando de alguma coisa assim, ela vai ser menos feminina por ela estar atuando nessas profissões. Então a gente tem que fazer dar uns passos anteriores para entender. A religião, ela legisla sobre a espiritualidade. Quando a gente tem o contato com o texto religioso, ela pode falar sobre masculinidade? Sim. Quando ela pode falar sobre masculinidade? Para ela como um elemento histórico para a gente entender um contexto, para a gente entender uma sociedade. Porque aquilo ali é datado. Essa é a grande questão. Aquilo é datado. A gente está falando de um determinado tempo. Então, isso é muito, muito importante que a gente entenda. Antes de pegar atributos, vão pegar José, que comprou a esposa dele, e pegar isso como... José não, até esqueci o nome dele, falei a temporada passada dele tanto. O Jacó. Jacó foi e comprou a esposa dele, e depois trabalhou mais 7 anos para comprar a segunda. Isso que vai ser as características de masculinidade que eu vou pegar da Bíblia e ficar reforçando. Ah, não, vamos pegar Davi, porque foi o que apresentaram, né? Vamos pegar Davi, que Davi que foi lá, matou o amigo. Isso é característica que eu quero para a masculinidade. Então a gente tem que começar a separar, olhar para esses exemplos bíblicos e entender que aquilo lá nem era aceito nem naquela época. Porque já que a gente está falando de um contexto religioso, não matarás e não matarás desde sempre. E ele matou para ter o objeto de desejo dele. Então a gente está falando de uma violência que a gente está incentivando quando a gente fala que a gente tem que se apegar ao exemplo de masculinidade bíblica, ou a gente vai romantizar para negligenciar que isso está presente ali nesses textos. Aí vale a reflexão. E ainda dentro da questão das masculinidades, aí tenta não ver os atributos de Deus, de um Deus sensível, para negligenciar. Vai ressaltar só um Deus másculo. Aí agora, como o Roy falou, que tem um quadrinho lá na revista que falou que Deus chora, aí só vai pegar esse elemento, falando que talvez possa fazer menção a que Jesus chorou na morte de Lázaro, sabe? Para falar que o homem também chora, a gente vai fazer só isso, enquanto está sendo incentivada uma masculinidade tóxica todo o tempo dentro do contexto. E aí, agora a gente tem um outro lado que a gente não pode separar, que é a religião exerce poder. A religião está ligada ao poder. Eles botaram guarda-chuva porque tem aquela questão lá todinha do que o homem protege a esposa protege os filhos, e aí tira a responsabilidade do homem sobre o cuidado dos filhos. E também não reconhece que as mulheres também têm seu papel de igualdade dentro de um relacionamento, porque eles querem hierarquizar, porque para eles é importante que tenha essa divisão, porque assim eu consigo fazer a manutenção do poder. E esse poder é o patriarcado. E esse poder está associado ao patriarcado. E aí a gente precisa entender que para estudar gênero e sexualidade no adventismo, não tem como separar de uma coisa. Sempre vai estar ligada à pauta de família. Nunca é apresentado separado disso. Quando eu comecei a estudar sexualidade no adventismo, eu comecei a perceber que a primeira vez que eles apresentam o elemento sobre homossexualidade, eles apresentam dentro de um contexto familiar, como algo que vai destruir a família. E aí, a primeira vez que eles apresentam é para falar que se a mulher estiver casada com um homem gay ou um homem hétero estiver casado com uma mulher lésbica, eles estão autorizados a se divorciar. E aí a gente começa a ver que essa proteção que eles começam a apresentar de que a família é algo fundamental, quando eles querem, pode ser rompida. E aí, isso você está falando, Jonathan, de onde você está tirando isso? Vou ler para vocês. Diz assim, ó: pelo fato de ser o casamento uma instituição divina, a Igreja tem sobre si uma responsabilidade singular e solene, tanto no sentido de evitar o divórcio, quanto, em ele ocorrendo, de remediar, quando possível, as feridas causadas por ele. Então, a Igreja passa a se achar autorizada para regular se a pessoa pode ser divorciada ou não. E aí a gente volta lá para a história da Lúcia. Lúcia é autorizada pela Igreja a se divorciar.
porque ela vai e fala, a Lúcia pode separar. Só que aí esquece um outro elemento que não tem como separar dessa história de poder que a religião exerce, que é o seguinte, quando, como eu falei, ela sempre está pautada, a tudo que vai envolver gênero, está pautada na família, na igreja, na crença da família. E aí eles apresentam o seguinte, lá na página 64 do manual atual, vocês vão ver lá, que a pessoa está sujeita a ser disciplinada, a se divorciar. E aí, umas páginas anteriores fala que uma pessoa disciplinada por não estar ligada à Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela está desligada do céu. E aí, a gente não está trabalhando mais com uma questão de gênero. A gente está brincando com a espiritualidade, a gente está exercendo abuso espiritual sobre essa pessoa. E aí, passa a Lúcia a sofrer agressão e começa a orar. Ela começa a orar pela transformação, porque a igreja apresenta o céu como algo muito importante. E aí causa um choque. Ela acaba se submetendo, passando anos e anos dentro dessa violência. Sabe por quê? Porque tem uma outra questão que eles apresentam. Como não foi adultério, você não vai poder casar nunca mais. E aí, a pessoa, além de ter sofrido agressão, caso separe, a igreja está falando o seguinte: você está sendo obrigada, se você quer chegar no céu, a manter uma vida de solteira ou de castidade. Porque você não vai poder ter um relacionamento, porque senão você vai estar cometendo adultério. E aí ela começa a brincar com a crença da pessoa. E a pessoa fica presa dentro de um relacionamento. Aí ela aceita a agressão, ela aceita o alcoolismo, e a gente esquece dos líderes lá do passado que lutou dentro da igreja para mudar isso. Para mudar essa perspectiva de que o divórcio é essa questão, esse monstro, que muitas das vezes é. É quando a gente olha lá para alguns países da Ásia e alguns países da África, em que as famílias polígamas elas foram obrigadas a serem separadas uma das outras, porque a igreja falava que e lá eles fizeram um jogo muito pior. Lá a mulher que era separada e os filhos, elas não poderiam ter dignidade dentro daquela sociedade. Elas eram, porque elas não tinham condição de ter emprego, elas eram jogadas e os filhos a qualquer, o Deus dará, e muitas das vezes morriam. A gente está falando disso. E aí a gente vai ficar sustentando um exemplo de masculinidade que reforça esse patriarcado. A gente vai ficar reforçando até quando? A gente vai falar que as mulheres têm que se silenciar e viver dentro de uma hierarquia até quando? Até quando os homens dentro da igreja vão aceitar que a masculinidade deles não sejam nem considerada por Deus, porque o atributo de Deus é o viril. E aí a gente tem que entender que é algo datado. Deus não pode nem ser atribuído a gênero a ele, sabe? A gente não pode atribuir a gênero à trindade. A nossa forma de humanizar e se sentir representado, a gente atribui, mas a gente não pode nem atribuir isso a ele, porque é um conceito nosso. Deus é além disso tudo. E a gente vai continuar até quando? Aceitando que a igreja vá legislar sobre a nossa existência. A igreja pode e tem o dever de ajudar o desenvolvimento espiritual e não a castração intelectual da pessoa e do seu membro. É isso que eu teria para hoje, gente. Muito obrigada, Eu John. falo mais. Foi maravilhoso, sua contribuição maravilhosa. E eu queria só ressaltar aqui um aspecto, porque no texto, né, que a gente está estudando essa temporada, né, a revista do Quebrando o Silêncio, diz o seguinte, né, em dado momento aqui, que ele fala sobre as últimas palavras de Davi, que foi um aconselhamento do pai Davi para o seu filho Salomão, em 1 Reis 2, verso 2, que diz, seja homem. E também, no decorrer disso, o próprio Paulo também aconselha, em 1 Coríntios 16, 13, a agirem
como homens, né? E aí você falou sobre um pouco sobre a masculinidade dos homens bíblicos, e aí eu lembrei uma coisa interessante, né? Óbvio que a gente sabe que existe um padrão na sociedade de masculinidade, que seria esse homem forte, esse homem viril, esse homem que não chora, esse homem que quase não tem sentimentos, né? Porque se ele não chora, ele precisa estar o tempo todo ali, né, forte, que não tem vulnerabilidades, etc. Então, ele é quase um ser insensível, né? E aí eu lembrei que o Davi era um artista, olha só. Será que isso cabe na masculinidade do homem, né? Da forma que a gente conhece na sociedade, não caberia, mas o Davi era um artista, ele era um poeta, ele era um cantor, um compositor, né? Ele era um instrumentista também, vale ressaltar aqui. Então, eu acredito que Davi devia fugir muito desse estereótipo aí, né? Inclusive, ele era até franzino, né? No início ali de sua idade, quando ele foi a entregar lá algumas coisas aos seus irmãos, soldados, e ouviu Golias, né? Debochando naquele momento ali de guerra, fazendo um deboche contra Deus, e ele disse, eu vou lutar contra os gigantes, as pessoas riram, porque Davi ele era um poeta, ele era um artista, ele não era o bodybuilder da academia, né? Ele era o cara másculo que a gente imagina que um homem deve ser, que a sociedade diz que esse homem tem que ser um homem que protege, etc, etc. Ele era um franzino, as roupas do Saul nem couberam nele, ficaram sambando nele. Então ele era um menino mesmo, né? Então, assim, vamos repensar de fato, como vocês já disseram até aqui, que não existe masculinidade, né? Existem masculinidades, cada um vai interpretar isso e vivenciar isso do seu jeito, porque somos únicos, né? Então é bom a gente sempre ressaltar esse aspecto. Vamos agora ouvir Paloma, né, que vai falar aí um pouquinho para a gente. Seja bem-vinda, Paloma, se apresente rapidamente e pode ficar à vontade para falar sobre o tema aí que estamos discutindo essa noite. Obrigada, meu nome é Paloma, eu sou psicóloga, pós-graduanda em saúde mental, psicopatologia e atenção básica. E eu já fui lendo, eu já fui revirando os olhos, porque eu sou dessas, né? E eu fiquei muito presa à história de Lúcia, de tantas Lúcias, né, que existem por aí. E aí eu comecei lendo, eu vou ler aqui rapidinho. Lúcia estava infeliz. Seu companheiro, sempre exigente e ciumento, tornava-se cada vez mais agressivo. Aí eu vou criando as fanfics na minha cabeça. Aí eu já fui imaginando que Lúcia deve ter desabafado com a irmãzinha da igreja, com o ancião, com a líder do Ministério da Mulher, enfim, foi desabafar. Eu já imaginei o conselho que Lúcia recebeu. Tem um filho que ele vai mudar, que tudo vai melhorar. Tem um filho. E aí acontece que Lúcia tem um filho. E ela imaginou que o coração dele se abrandaria. Que engano. Que cilada. Que cilada nós caímos, né? Colocando esse um fardo em cima das crianças. As crianças carregam nas costas esse fardo de salvar o casamento do pai e da mãe. E aí a criança já entra no ciclo de violência junto com essa mulher, né? E aí Lúcia achou que... Meu fone de ouvido fica caindo. Lúcia fica achando que o casamento dela vai ser salvo, mas piorou. Ela começou a sofrer humilhações. Porque o ciclo da violência começa com a violência psicológica. O homem ele vai humilhar, ele vai pisar, ele vai diminuir sua autoestima. Ele vai falar que você tá magro, que você tá gorda, que ninguém vai te querer, que você vai ficar sozinha. Mulher divorciada na igreja. Pecado mortal. É melhor morrer do que ser uma mulher divorciada com filhos na igreja, não é isso? E o homem ele vai te humilhar. Ele vai te humilhar. Depois ele vai te abater, vai te agredir. E eu falo você, nós, porque somos mulheres e eu me coloco no lugar dessas mulheres. E elas vão acreditar, nós vamos acreditar que aquele soco foi merecido. Porque eles vão destruir a nossa autoestima. E aqui no texto fala que ela inventou justificativas, né?
com as marcas, com as feridas, para proteger o marido. Gente, mulher nenhuma vai esconder marcas para proteger o marido. Ela vai ter vergonha, ela vai ter medo. Ela não quer falar, ela não quer que tem um estigma ainda, né, da mulher que é violentada, o medo, a vergonha. É por isso que ela vai esconder as marcas. Não é para proteger o marido. E a gente ainda, eu anotei aqui, a gente ainda ouve muito falar, né, no quebrando o silêncio. Eu sou adventista de berço, praticamente. E o que a gente ouve? Não permita que o seu marido te bata, porque seu corpo é o templo do Espírito Santo. Quer dizer, a mulher gosta de apanhar, a gente quer apanhar, a gente permite que o homem bata na gente. Então, esse discurso precisa acabar. Não permita, porque o nosso corpo é templo. Eu não permito que ninguém me toque, que ninguém me agrida. Não é culpa minha, não é culpa sua, não é culpa de mulher nenhuma, né? Quando elas são agredidas. E ainda na história de Lúcia, fala, né, que romantizou, jogou lá purpurina, que ela penteou o cabelo da filha, que ela arrumou a mala para poder sair de casa. Que bom para Lúcia, né? Fiquei feliz por Lúcia que ela conseguiu, porque a realidade de milhares de mulheres é diferente. Ela tem que sair correndo, escondida, de madrugada, enquanto o marido dorme ou está trabalhando. É o tempo que tem ali, cata as crianças e sai correndo do jeito que elas estão, sem perspectiva, sem lugar para dormir, sem ter o que oferecer para a criança. Então, a nossa comunidade religiosa, até quando vai falar que Lúcia conseguiu sair de casa, eles romantizam, né? Como se fosse uma novela. Acho que a Paloma caiu aí, não sei. Paloma? Tá me ouvindo? Oi? Você caiu aí rapidinho, mas já voltou. Pode continuar seu pensamento. Aí uma coisa que me chamou a atenção foi a oração. Foi a perspectiva que eu tive em relação dessa oração. Porque as pessoas colocam Deus em uma caixinha, né? No quadradinho, porque ele é um homem branco. Não sei de onde tiraram essa ideia, principalmente porque ele é um homem e branco, né? Então, Lúcia, antes de sair de casa, ela faz uma oração para um homem, porque ela precisa de autorização desse homem para poder sair de casa. Então, primeiro ela faz uma oração para Deus como homem. E é muito limitante a gente falar que Deus é um homem. Deus pode ser... Não dá para a gente definir quem é Deus. E quando fala em Deus como homem, como pai, eu fui fazer uma pesquisa rapidinho no Google. Qualquer um pode fazer essa pesquisa. E tem lá que quase 100 mil crianças nascidas em 2021 não têm registro civil. Outras 5 milhões também não têm registro e nunca conheceram seus pais. Como é que a criança, como é que uma mulher que não teve pai, não conhece seu pai, vai se relacionar com Deus como um pai? Não conhece essa relação, a gente nem entende essa relação. Então, você pode tratar Deus da forma que você pode ser uma mãe, pode ser uma mulher. Às vezes a gente precisa de uma amiga, de uma mãe, de um colo feminino. E por que não tratar Deus dessa forma? Né? Como uma amiga, como uma mãe, como uma conselheira. Porque tem que ser sempre como um homem, como um pai, que a gente tem que se dirigir a Deus. Uma amiga minha que não é religiosa me perguntou como deve orar, que ela achou que tinha muitos rituais. Eu disse a ela, tem dia que eu não estou nem com vontade de orar. E eu digo, oi Deus, olha eu aqui, hoje eu não estou afim de papo. Eu acho um absurdo, porque as pessoas, elas colocam um peso até na oração, tem um script para fazer uma oração. Tem dia que eu falo, oi Deus, olha aqui de novo, ai, que saco, sabe? Eu vou conversando com Deus, como se ele fosse um pai, uma mãe, uma amiga, enfim. A gente precisa derrubar também esses rituais em cima de que é uma coisa tão simples, coisas que eu não falaria para um homem agressor, um homem que me agride, um homem que me maltrata. Eu vou conversar com Deus como se ele fosse um homem. Isso pode até travar e limitar. A gente tem que chegar de coração aberto e falar com Deus naturalmente, da forma que você quiser, da forma que você imaginar quem é Deus. A gente não pode deixar que essas tradições e crenças nos limitem acerca de Deus, de quem ele é.
Eu acho que por enquanto é isso mesmo que eu tinha para falar. Maravilhoso, muito obrigada pela sua contribuição, Paloma. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estou ouvindo. Tá. Eu tirei aqui o fone um pouquinho para colocar para carregar, né? E excelente a sua forma de perceber a história e trazer esses detalhes que você trouxe. Eu acho que foi muito importante para fazer a gente pensar sobre essa masculinidade tóxica, que é o que a gente está falando hoje aqui, e a revista traz ali de início, né, para falar sobre essa relação que, segundo eles, não seria essa vontade de Deus, mas que a gente vê que no decorrer do discurso, né, da revista ali, acaba levando para essa perspectiva de que o homem ele está hierarquicamente acima e nós, né, abaixo deles, vamos dizer assim. Então, para dar continuidade ao nosso diálogo de hoje aqui, do Quebrando o Silêncio, vamos ouvir Áquila. Oi, gente, tudo bem? Vocês me ouvem? Então, meu nome é Áquila, eu sou pedagoga. O meu foco de estudo está relacionado com arte e estética na educação básica, voltada para o público da educação infantil. Então, assim, eu não tenho propriedade para falar sobre violência de gênero, como a Estefânia, ter experiência assim, na parte da psicologia, como a Paloma, e outras pessoas que já têm assim, uma certa experiência, né? Mas me chamou a atenção na leitura, e como sintoma dessa masculinidade que é atribuída aos homens socialmente, né? Até porque, como a Estefânia falou, há uma diferença muito significativa, embora são temas que sempre vão andar juntos, mas eles se separam, que é a natureza e a cultura, né? As ciências humanas estudam isso, né? Na psicologia, eu estudo psicologia na educação, então a gente vê essa diferença que há entre a natureza, entre aquilo que a gente entende por natural, que é comer, que é sentir, enfim, as necessidades fisiológicas. Tem algumas coisas que são naturais e inerentes ao ser humano, né, e ao animal. Mas o que é cultural, né, ele tem um significado. E um sintoma que me chama a atenção desse, vamos dizer assim, desse símbolo ou desse significado que nos é passado socialmente, de masculinidade, assim, eu acho que vocês têm ouvido já desse movimento que é a machonaria. Não sei se alguém aqui não ouviu falar, mas assim, está repercutindo bastante. A princípio, a machonaria era um evento, né, que acontecia anualmente, só com homens, obviamente, porque o intuito desse evento é resgatar a masculinidade patriarcal. Então, assim, tem um tipo de masculinidade que eles têm o intuito de resgatar. Não é qualquer masculinidade. O Jonathan já falou muito bem que existem várias formas de se entender masculinidades, né? Assim como o feminismo, que tem vários movimentos. Então, assim, eles foram bem específicos. Nós queremos resgatar a masculinidade bíblica, que é patriarcal, porque há uma onda de feminismo crescente e isso tem tornado disfuncional a masculinidade do homem. Então, eles entendem como se fosse uma anulação o fato das mulheres alcançarem mais direito, terem mais protagonismo, e ainda assim a gente sofre o que sofre, né? Mas a masculinidade está ameaçada. Eu quero até ler um trechinho que ele foi perguntado, né, sobre isso. Ele fala: precisamos da ressurgência do patriarcado, precisamos de uma masculinidade forte, né? Sem um homem, a sociedade está no caos. Sem um homem na família, sem um homem na igreja, sem um homem na sociedade, esta está enfraquecida. Então, assim, é um sintoma, para mim, de uma masculinidade que agora está sendo convencionada de masculinidade tóxica, né? Então, aí já é um sintoma de uma doença, vamos dizer assim, de algo que é muito ruim, que essa masculinidade que, assim, impõe tanto ao homem quanto à mulher muito sofrimento. Então, assim, deem uma olhada, né, essa machonaria que agora de evento, né, continuando, agora virou uma associação, está ganhando muitos adeptos no Brasil inteiro,
E eles estão agora como é que eu posso dizer? Vamos dizer, eles legitimaram, enfim, colocaram agora como algo mais amplo, um movimento mais amplo. A maçonaria agora não é mais um evento só que acontece anualmente. É uma associação de homens que buscam resgatar a masculinidade. Tem até um vídeo que fizeram uma graça com o vídeo, né, do evento da maçonaria. O cara fala, grita, mas grita mesmo, grita que nem homem. E o cara vai gritar e botar a voz de uma criança, eu acho, ou a voz de alguma coisa assim que não tem nada a ver, assim, zoando, sabe, com o evento. Então, é triste a gente perceber que esse tipo de modelo de masculinidade que é abstrata, que, enfim, não condiz com o momento que a gente vive hoje, né? Assim, é um sintoma doentio mesmo de uma sociedade que está adoecida e que a gente percebe que vem também da religião, né? A religião vem ecoando isso, vem trazendo essa... foi o que esse cara falou. Esse Anderson Silva, que é pastor, a ressurgência, né? Então, a volta. Mas será que já foi algum dia? Será que já foi embora esse modelo? Será que a gente não convive assim com ele? Ele nunca deixou de existir, mas o fato é que hoje a mulher tem um pouco mais de empoderamento, tem mais direito, né? E isso incomoda, né? Enfim, eu só queria trazer essa questão que é importante, né? De alguns movimentos, não só a maçonaria, mas também tem um tal de Pastor Alex também, que tem um monte de lista, né? Como um homem deve ser, como que a mulher deve ser, falar só nas horas que o homem autorizar, enfim, a gente compartilha nos grupos, e é muito triste, é sintoma desse modelo de masculinidade bíblica, que eu não vejo nada de bíblico, assim, enfim. É isso, gente. Aquela bem pontuado aí, apesar de eu não gostar muito de dar, né, uma certa visibilidade para esse tipo de gente aí, mas enfim. Outro dia, ele até estava respondendo caixinha e etc, e aí alguma mulher, provavelmente feminista, comentou que achava um absurdo aquele conteúdo dele e tal, e aí ele disse que você precisa de um homem de verdade, que te domine, que te, sabe, te proteja. Eles querem, assim, surrealmente, de maneira até muitas vezes agressiva, nos proteger. Isso é o auge do auge, querem nos proteger. Só que a gente precisa ser protegida, de fato, deles, né? Porque eles são o problema. E assim, uma coisa louca. Outro dia também teve caixinha dele falando que a mulher ela tem um potencial demoníaco maior do que o do homem. Isso é totalmente abusivo, totalmente antibíblico. Ele não amparou essa fala dele em nenhum conteúdo bíblico, nem vai amparar, não existe. Isso aí é vozes da cabeça dele, né? Mas ele se acha, de fato, um detentor do conteúdo do assunto. E ele ameaça, né? Tá aí feliz porque tá ganhando esses biscoitinhos, mas esse tipo de gente, a gente sabe que, né, não vai vingar. Então, dando continuidade, vamos, Estefânia. Acho que você é a próxima aqui da fila, depois a Heloísa, depois o John, e volta a Paloma. Eu acho que aí a gente já encerra, tá? Tem uma passagem que eles usam, né? Eu quero ver quais os textos bíblicos que eles vão citar para isso, para defender esse texto. Eles usam poucos trechos bíblicos, mas usam alguns. E aí eu queria deixar claro, por exemplo, que eles falam que foi já desde o começo que o homem teve poder sobre a mulher, né? Já usam, acho que usam Efésios, usam Gênesis, se não me engano. A questão é, se a submissão, eu não tô defendendo que a submissão é um princípio de Deus, tá? Primeiro que eu não sou teóloga. Eu acho que esses textos que eles usam bastante problemáticos que um teólogo pode debater muito melhor do que eu. Mas se partir do princípio, que seria um princípio que Deus colocou a mulher como uma consequência do pecado, eu gosto de falar para esses caras sempre assim, tá? Então, a submissão é uma consequência do pecado. É condicional? Então, só se o homem me tratar como Jesus tratou a igreja? Porque se é condicional, é se então.
Se o homem me tratar como Jesus tratava a igreja, então eu devo ser submissa. Eles nunca sabem responder se é condicional. Até porque eu acho que eles não sabem nem o significado do que é condicional. Mas outro que eu uso bastante é, submissão, conforme vocês, é um princípio da consequência do pecado. Eu minto por causa que é uma consequência do pecado. Eu posso, sei lá, adulterar com a consequência do pecado. Eu não luto contra essa natureza pecaminosa, eu não luto contra as consequências do pecado, como, por exemplo, o adoecimento e a morte. Por que eu não posso lutar, então, contra a submissão? Eles calam a boca. Outra coisa que eu pego no pé dos queridos, que eu gosto muito de pegar no pé deles. Olha, se vocês vão usar a Bíblia em relação à submissão feminina, tudo bem. Mas eu gostaria de levar em consideração questões históricas da Bíblia e como ela foi usada durante muito tempo contra outros grupos. Então, a gente usou a Bíblia há muito tempo para falar da escravidão, usamos a Bíblia para falar sobre sermos antissemitas. Então, usar a Bíblia contra um grupo, eu acho bastante problemático. Vamos estudar a história e vamos ver até onde isso pode nos levar. Levou a morte de 8 milhões de pessoas na última vez que foram usados para isso. Então, prestem atenção. E uma outra questão é Jesus para gênero. Jesus, meu querido, Jesus é maravilhoso para gênero. Porque, na época de Jesus, eu sempre dou essa traçada, assim, essa rasteira nos colegas, quando eu estou numa salinha com muitos queridos que gostam de usar a Bíblia ao favor do falocêntrico, na época de Jesus, mulher não poderia ser testemunha, tá? Era uma questão cultural da época de Jesus. Todo mundo concorda com isso? Aí sempre tem assim, sim, irmã, sim. Então, queridos, então vocês concordam que é uma questão cultural. Jesus usou uma mulher para falar da sua ressurreição. A primeira pessoa que Jesus aparece é para uma mulher, querido. Então, além dessa, Jesus já quebra as questões de gênero de uma forma assim espetacular, porque na hora que ele vem com toda a sua glória, ele já fala, ei, querida, é para a mulher que eu vou mostrar primeiro. Entendeu? Mas e outras percepções? Veio a mulher no poço, a mulher com fluxo de sangue. Estuda Jesus e as mulheres, que vocês vão, assim, abaixar muita crista, entendeu? E já que eu vou sair, porque eu vou trabalhar, para ver mulher parindo, porque mulher frágil tem que parir um menino de 5 quilos, eu gostaria só de referenciar duas coisas. Primeiro, para quem está começando a ler sobre questões de gênero, Família como Espelho, um estudo sobre a moral dos pobres, é da Cynthia Sartre, fantástico, uma leitura super tranquila. Uma leitura mediana, Gênero, Patriarcado e Violência, da Safiotti, sensacional. Esse que eu citei primeiro eu tenho em PDF, posso mandar. E uma leitura um pouco mais complicada, eu acho por causa da tradução, porque ela não é brasileira, não é porque a autora é complicada, é o Caliban e a Bruxa, da Federici. Muito bom, ajuda a entender essas questões de gênero e patriarcado, todos os três, e eu acho que a gente consegue trabalhar. E para quem quer trabalhar sobre o que é ser homem e tal, eu aconselho ir lá no Google acadêmico mesmo e pesquisar, que eu pesquisei essa semana, violência contra as mulheres na religião, que tem estudos, por exemplo, da Lília, que é uma professora da USP, que trabalha com isso. Então, tem ótimas referências, não precisa ser um sujeito que fez 4 anos de teologia, não tenho nada contra quem fez, mas que acha que sabe todo o conhecimento da existência porque fez 4 anos de faculdade. Não sabe, querido. Vai estudar gênero que você vai trabalhar melhor o tema, tá bom, gente? Vou trabalhar, vou ver gente parir porque a gente é frágil, tá? Beijo. Muito obrigada, Estefânia, pela sua participação. A gente te aguarda no próximo encontro, daqui a 15 dias. Ótimo trabalho. E vamos lá, já estamos chegando ao fim de mais um bate-papo aqui, né, no Religa, com a 2ª temporada começando hoje, quebrando o silêncio, e a galera tá, assim, né, folgadíssima, ensandecida. Vamos lá, quem é o próximo aqui na fila, na verdade, a próxima é a Heloísa e depois o John, tá? Só uma gente. Desculpa, como a Paloma abaixou a mão, se o Gui quiser falar alguma coisa, ou tá, assim, quem não falou ainda e quiser falar, é a última oportunidade, antes que a porta da graça se feche e vocês não tenham essa oportunidade. Vai lá, Heloísa. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Heloísa, moro atualmente em Belém e eu fiquei um pouco aguçada com a história da Lúcia. A princípio,
eu gostaria de dizer que eu tenho um problema com o Quebrando o Silêncio da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque, como muito já foi se falado aqui, né, a grande maioria dos seus membros são mulheres. Mulheres que vivenciam violências desde o seu nascimento. Infelizmente, ser mulher no Brasil é isso. E eu não entendo o porquê de que, já que somos a grande maioria, o Quebrando o Silêncio só acontece uma vez por ano. E isso, para mim, é ilógico, que ele só ocorra uma vez por ano e que a gente não fale mais sobre isso, não discuta mais sobre isso, para que a gente até cresça e aprenda mais com isso. A história, para mim, se parece de alguém que escreveu que foi um telespectador de assuntos como esse, ou de ocorrências como essa, porque claramente não foi uma pessoa que viveu, não sabe o que é isso. A dor, o medo que isso provoca. E a grande maioria das mulheres que estão nessa situação, pelo menos as que eu conheci, eu também vivi essa situação, elas são mulheres que não querem ter filhos, porque a violência que ela sofre já é tanta, que colocar uma criança naquela situação, para ela é expor a violência. Então, eu gostaria só de deixar esse adendo, mas eu sei que deve ter pessoas que quiseram e que aceitaram, obviamente. Para mim, foi muito complicado também o título, por conta de tudo que já foi falado, e uma questão que é a moralidade, que vem junto com a frase, seja homem. A moral que isso carrega é muito grande, porque seja homem é sempre uma frase que é denominada para dizer que a pessoa é confiável, honesto, responsável. É uma pessoa realmente, no sentido da moral, que você pode confiar que ela é maravilhosa, ela não vai ser violenta, porque ela não agride, né? E nenhum problema com isso, porque tem mulheres e homens que são agressores, mas o problema para mim dessa frase é a moral que ela carrega. Enquanto que, para a sociedade, a mulher, em sua conceito moral, ela é não confiável, porque ela é fofoqueira, né? Ela é consumista, ela é desonesta, ela mente, ela engana. E ela também é sedutora, né? Porque ela se expõe, né? Ela não tem direito a sentir calor, ela não tem direito a ir numa piscina, ela não tem direito a várias coisas, né? Porque fala-se muito, por exemplo, do corpo da mulher, né? Mas assim, eu não pedi para nascer com esse corpo. Não foi da minha vontade. Eu não me inscrevi, entrei na fila do céu, quero tanto de busto, quero tanto de cintura, para que seja atraente para o outro. Eu nasci assim. Eu não tenho como retirar isso de mim, né? E isso, para mim, foi muito complicado, a questão da frase. E eu gostaria de dizer para as pessoas que estão passando por essa situação, ou que já passaram, que você merece sair dessa situação. Você precisa sair dessa situação. Porque na Bíblia, já que a gente está falando de um contexto religioso, a revista é de um contexto religioso, Deus sempre age em favor do oprimido. E quando a gente não leva isso em conta, a gente não está levando o evangelho. A gente está levando uma palavra de maldição. Então, quando eu falo para uma pessoa assim, você pode sair desse relacionamento, você deve sair desse relacionamento, além disso, como cristão, o meu papel é apoiá-la, é ajudá-la, é para trazer para dentro da minha casa. Porque essa pessoa, ela vai sair de uma situação que ela não vai ter um lugar para morar, a grande maioria. Ela não vai ter onde ela ficar. A grande maioria dos homicídios, né, a grande maioria não, de mulheres, são 30,4% dos homicídios no Brasil são de mulheres que morreram dentro da sua própria casa.
da sua casa. Isso, para mim, é gritante a loucura disso. Como é que na minha casa não tem um vizinho que não consegue ouvir ou perceber? Eu até entendo que em casos realmente é imperceptível. Eu entendo isso. Mas as coisas, elas dão sinais. Para quem é professora aqui, a criança, ela dá sinais, não são todas, mas ela dá sinais quando ela está sofrendo algum abuso, quando ela tem algum problema de cognição. E essas coisas, elas dão sinais. E para a gente ficar brincando com essa situação é muito complicado. A gente acabou de vir de uma lição, a primeira temporada foi da lição, e falou sobre o divórcio. E a gente sentiu o preconceito disso. Eu tenho uma revista que diz que quer quebrar o silêncio. Ela reconhece que a violência é errada, ela reconhece que você não precisa estar nessa situação, você não deve estar nessa situação, e que isso é ruim, que isso é prejudicial, que o cristão não deve fazer essas coisas. Mas, em contrapartida, como já foi dito aqui, eu reconheço que se você se divorciar, você é um pária. Porque você vai ser alguém mal visto dentro da sua própria religião. Você vai ser alguém mal visto no seu círculo familiar. E em algum momento, você ainda vai ser questionado. Por que você não tentou restaurar essa relação? Então, eu gostaria só de lembrar que Deus, ele ouve o clamor dos oprimidos. Ele ouviu o meu, quando eu passei por essa situação. E para você que também está passando, ele também vai ouvir o seu. E eu gostaria de dizer que você precisa também de um pouquinho de ação. Não estou te culpando, mas se você tiver essa iniciativa, fale com alguém, busque ajuda. E se você não tiver, para as pessoas que não têm, como eu não tive por muito tempo, não consegui ter, de nenhuma maneira culpando, vamos prestar atenção, já que nós sabemos que a grande maioria das mulheres brasileiras estão morrendo por isso, vamos ficar atentos, já que somos representantes do reino, e o reino requer vida. Então é isso. Obrigada, boa noite. Obrigada, Heloísa. Boa noite também. Vamos ouvir agora o Jonathan. Eu de novo, gente. Porque eu quero falar, repetir não, né? Somar com o que eu falei anteriormente, é que a questão da masculinidade dentro do ambiente religioso, ela sempre está, embora eles tentem apresentar em uns momentos separados do sexo biológico, eles sempre atribuem ao sexo biológico a questão da masculinidade. Então, assim, você nasceu com cromossomo XY, você é obrigado a ser viril. E aí, o que eles apresentam... e aí a gente cai no conceito que quem apresentou para a gente pela primeira vez em um material adventista foi o Diego Barros, né? Com a identidade de Gênesis, né? E aí a gente vê que eles vêm... E aí agora, voltando lá para o Nisto Cremos, eles apresentam a identidade... O que seria identidade de gênero dentro do contexto adventista, né? Aí fala que é no lar, com todas as interações que ocorrem entre pessoas do sexo masculino e feminino e que contribuem para todo o sistema familiar, que a criança aprende a como agir como homem ou como mulher no contexto da sociedade. Os adultos devem lhes ensinar quanto à beleza do desenvolvimento sexual por meio de informações corretas e apropriadas. É responsabilidade dos pais salvaguardar as crianças do abuso sexual. E aqui, quando eles apresentam esse contexto de identidade de gênero, eles falam que é um comportamento aprendido, que é a obrigação da família ensinar o que é ser homem e o que é ser mulher, ou agir como homem, o que é agir como mulher. E mais eles acrescentam uma informação, que é que a família tem a obrigação de informar o que é correto, e o correto não é isso daqui, sabe? O correto, o apropriado não é isso daqui.
E aí, a gente vai e pega, apresentei para vocês, sempre isso vai estar listado onde? Dentro do contexto familiar. E aí, quando a gente está falando sobre comportamentos aprendidos pela criança, a gente tem que pensar no impacto que a violência doméstica tem na formação da criança. Isso sim a gente tem que ter cuidado quando a gente está falando da masculinidade. Porque se eu vejo a pessoa que eu tenho como. Agora eu vou começar a fazer a desconstrução da figura do pai diretamente. A pessoa que aquela criança tem como representante de masculinidade ali, se essa pessoa é uma pessoa violenta e essa pessoa se vê como homem, essa criança se vê como homem, esse referencial de violência que vai formar ela. A chance dessa criança reproduzir violência, porque foi o referencial que ela teve, é muito grande. E aí a gente tem que voltar de novo. Qual é o tipo de masculinidade que a igreja quer ensinar hoje? O ser homem é o quê? Ser homem é seguir Davi, que matou o amigo. Ser homem é liderar, botar o amigo para a linha de morte dentro de uma guerra. Criar métodos para acabar com a vida do outro? Será que é esse o ideal? Será que o ideal de masculinidade é eu subir no alto de um castelo para ver a esposa do meu amigo tomando banho? Essas são as questões. E se a gente for pegar Jesus, gente, para estudar gênero, Jesus era totalmente desconstruído para o tempo de hoje. Ele era um homem que usava vestido. Ele era o homem que usava vestido e vocês vão continuar botando conceitos tirando, sabe, de lá, sem esquecendo que a Bíblia é um elemento datado. O que era masculinidade lá? Uma masculinidade fundamentada num patriarcado. E hoje o que tem que ser masculinidade não pode ficar preso nessa ideia de que vou trazer o elemento de lá e falar que é o ideal hoje. Sabe? O ideal é algo que não vai ser alcançado. Ainda que fosse o certo o que a igreja apresenta nesse material como a melhor masculinidade, ela não seria. E ela iria fazer trazer um sentimento de culpa a quem não só iria trazer, como traz sentimento de culpa a quem não se enquadra nesse papel, né, estipulado por eles, como o papel do homem. Aí um homem é afeminado, não vai conseguir estar dentro desse elemento. Eu, que tenho a barba falhada, talvez não vou estar dentro do atributo que tem que ser dentro de Deus, porque Deus tem a barba toda fechada, se eu usar o elemento que é apresentado nas pinturas, sabe? Quando que a gente vai ficar aceitando isso, algo datado, como sendo atemporal? Não é atemporal. Nada é atemporal, sabe? Olhar para os escritos da Bíblia e tirar elementos espirituais. E não como método para sacrolegalizar, legitimar qualquer ação que a igreja faça, ou botar a oração como um elemento para legitimar tudo isso, né? Ou um versículo bíblico para falar, diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada disso, sabe? Ele falou lá, né? O mandamento é ame a si mesmo, né? Ame o próximo como a si mesmo. Então, se amem. Se amar implica em vocês se divorciarem, se divorciem. Se amar é você se manter solteiro, seja solteiro. Se amar é você ter um relacionamento em busca de ser um relacionamento saudável, que você esteja dentro de um relacionamento assim. Mas se ame dentro disso tudo. E ame o próximo, a pessoa que você escolher compartilhar a vida. Perfeito, John. Inclusive, aí na sua fala, né, que você falou sobre como se muitas vezes a sociedade tomasse, na verdade não a sociedade, né, a igreja tomasse aquela forma do passado, né, esse modelo de homem ideal do passado como algo atemporal. Eu pensei que isso também é um tipo, inclusive, de preconceito, né? Que é sobre a cultura ideal, a idealizar uma cultura. E aí eu vou ressaltar aqui uma frase de um filósofo contemporâneo, né? O Neymar, quando diz que a gente está com saudade daquilo que a gente nem viveu. Não é? Então fica essa coisa assim, a gente
coloca o passado como esse lugar perfeito em que tudo era o ideal, né? Como se a cultura fosse algo de hoje, né? A cultura é uma construção atual. Gente, a cultura ela sempre existiu e ela sempre mudou. E não existe uma cultura perfeita, por mais que eu saiba. Tem muita gente aí que gosta, né, de dar valor a culturas, né? Essa é mais valiosa, agrega mais, é mais importante. Essa daqui ainda são um bando de bárbaros. Tem essa coisa, né? Mas não existe cultura ideal. E a gente tem que parar de idealizar esse passado, né? De que o passado era melhor, porque no meu tempo. A gente está vivendo nesse tempo. Então, a gente precisa fazer os debates, as discussões, né? E se adaptar, de certa forma, ao tempo presente, que é o tempo que a gente está vivendo. Como o Jonathan bem ressaltou, Jesus usava vestido, né? Então, hoje os homens não usam vestido, então por isso eles são menos homens, né? Os homens no passado, muitos deles foram à guerra, né? Então, porque hoje, pelo menos aqui no Brasil, a gente não está envolvido em nenhuma guerra, e os homens, na sua maioria, não foram à guerra aqui. Muitos homens nasceram, cresceram e morreram e nunca foram à guerra, então eles são menos homens, porque tem essa ideia, né, de que o homem precisa ser esse protetor, esse cara que vai à guerra, um movimento, um pensamento quase que tribal, afirmando que esse seria um ideal, né, de ser, de existir. Enfim, uma loucura total. Já caminhando para o final, Roy vai falar, depois eu venho para a gente concluir o nosso encontro de hoje, que está maravilhoso. Obrigada pela participação de cada uma de vocês. Não estou me despedindo, tá? Só abrindo aí um parêntese. Roy, é com você. Estão me escutando? Então, só para complementar tudo que foi falado agora, eu queria deixar claro aquela parte em que ela faz uma crítica dizendo que se seguíssemos a Bíblia, os países que se professam cristãos teriam essa alto número de feminicídios, abusos diminuídos, né, se seguissem os preceitos bíblicos, e lembrando as palavras do próprio Cristo, em Mateus 5, versículos 13 até o versículo 16, que ele diz assim: vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade destruída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, colocam-a ao lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, isso aqui tem nos dizer que a instituição tem falhado muito em mostrar a luz e o sal da terra e critica aquelas pessoas que tentam ser o sal e tentam ser a luz do mundo. E o que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso, sermos sal e luz do mundo, né? Que as verdades eternas, o que o próprio Cristo nos deixou, possam ser a nossa base para continuarmos nossa luta, a nossa resistência, porque se nos consideramos cristãos, o amor é o que prevalece, foi isso que ele deixou, né? Então, é isso que eu tenho para dizer, para fechar a minha fala de hoje, que nós somos a luz e o sal da terra. Maravilhoso, Roy. Bem, eu quero finalizar aqui o nosso encontro de hoje, só relembrando alguns pontos que discutimos e que chegamos a algumas conclusões na reunião de hoje, né? Primeiro, que nós somos humanos, né? Apesar de sermos todos da mesma espécie, somos diferentes, porque somos indivíduos, e nessas individualidades somos também universos, né? Então, tem um ditado que diz: cada cabeça é um mundo. E é isso também acerca dos comportamentos. Às vezes a gente refere-se à masculinidade enquanto um modo de comportamento, um modo de agir, A ou B. E não é bem assim, né? A gente também ressaltou
que, inclusive pela fala dos próprios meninos, né, de que existem masculinidades diversas, e não só um modelo a ser seguido. Inclusive, lembrando aí que a própria Bíblia, né, como as pessoas gostam de voltar, dizerem que a gente tem que voltar ao que estava lá escrito, nem lá mesmo, né, existia uma linearidade do que era ser homem. Eu citei aqui Davi enquanto artista, a gente citou também José, que para hoje, né, para os modelos da sociedade hoje, foi totalmente fora do padrão. Como assim dispensar uma mulher? Né? O homem tem que ser viril, tem que estar sempre disposto a manifestar sua sexualidade. Né? Então, assim, a gente precisa também falar que Cristo é um modelo de ser humano, né? E não de masculinidade apenas. Ele é o nosso modelo. Nós, enquanto mulheres, vocês, enquanto homens, gays e LGBTs, enfim, todos devemos ter como alvo, né, como modelo principal, né, tentar se aproximar ao máximo de Jesus Cristo. E também, né, que a Bíblia, quando ela fala de submissão, a gente entende que, na verdade, trata-se de uma submissão mútua, como bem colocou o Norton aqui durante a sua fala, né? E para concluir, em caso de violência, divórcio, tá bom? Bem, vocês que chegaram até o final aqui de nossa reunião, vocês estão ouvindo aí nas plataformas digitais, vocês ouviram tudo que foi dito aqui? Esse é o som do silêncio sendo quebrado. Obrigada pela participação de cada uma de vocês. E a gente espera vocês na próxima reunião daqui a 15 dias, que o tema, a gente vai deixar já um spoiler lá no perfil @religa no Instagram, tá bom? Abraço, beijos e até mais. Tchau.